Olá pessoal, desculpa, teve um probleminha aqui porque eu estou tentando configurar junto com o Edgar que ele tá lá em Guaraí e ele não tinha Instagram. Então a gente está conseguindo fazer via, como que se fala? Pelo Google Meet. Então eu estou fazendo essa configuração aqui online agora com vocês. Mas já vou mandar aqui e já estamos de novo online. Só vou mandar no grupo aqui para vocês. Pessoal, entra na página do conselho que já voltamos ao vivo. Então, pessoal, como eu tinha falado, eu sou o Ricardo, sou psicólogo, trabalho aqui em Palmas, Tocantins, sou do Conselho Regional de Psicologia e a nossa live de hoje, ela vai trazer um panorama de como que são as referências técnicas do CREPOP, né? E como que elas podem ser usadas nesse contexto da pandemia. Para quem não sabe, as referências técnicas elas são documentos que são produzidos pelo conselho e a gente vai falar ao longo da live sobre isso, né? Vou chamar aqui para falar com a gente um pouco o psicólogo Edgar, que também é conselheiro, está fazendo doutorado em ensino, é mestre em educação, trabalha muitos anos com psicologia, foi meu professor lá em Guaraí. E eu tenho a honra de estar com ele aqui hoje discutindo com vocês um pouco a respeito dessas referências técnicas. Olá, professor, bom dia. Tudo bom, Ricardo? Prazer a todos também que estão acompanhando. Meu nome é Edgar Henrique Trapp. Também sou psicólogo, como o Ricardo falou. Também estou no Conselho de Psicologia no momento, atuando. Trabalho em Guaraí, Paraíso, Colinas, Palmas, Araguaína. Quer dizer, trabalho no estado do Tocantins, né? E, como o Ricardo falou, a gente vai estar discutindo um pouco sobre essas normas técnicas, que é importante, porque sempre quando a gente trabalha com a questão da psicologia, na formação do psicólogo, um dos primeiros locais laborais que o aluno sai após a sua formação é direcionado aos locais de CRAS, CREAS, CAPS, NASF. Então, são locais que as pessoas têm uma atuação para angariar a prática enquanto psicólogo. Então, a gente tem que estar verificando, estar muito atento também, como é que estão sendo feitas essas atuações e as normas que se tem dentro dessas políticas públicas e atuação da nossa área, que é a psicologia, como é que está sendo vista dentro dessa atuação hoje, né, Ricardo? Isso. Então, assim, a gente sabe que essa situação que a gente está vivendo nesse momento, ela é uma situação que ela exigiu um repensar de diferentes posturas profissionais, né? Além disso, essa situação nos colocou de frente com um grande desafio, que é transformar a nossa atuação num processo em que vai incluir a tecnologia, vai incluir novos saberes e vai exigir da gente novos posicionamentos e novos posicionamentos e novas posturas de trabalho nesse contexto. E aí, assim, a gente às vezes nos pega despercebido e nos pega desprevenido de como que vai ser essa atuação a partir de agora e como que a gente vai lidar com isso, né? Porque ontem, por exemplo, quando a gente estava na live com a Ionara, ela falava muito sobre a questão da saúde do trabalhador, do mal-estar que o trabalhador também sente, da importância desse trabalhador estar buscando, né, estabelecer uma rotina que melhore a sua saúde mental e que não deixe se agravar. E aí a gente nos pega, é, muitas das vezes, dentro do próprio contexto da emergência, sem saber como lidar com isso. E aí a gente esquece, às vezes, dos mecanismos que a gente tem e que o nosso próprio conselho nos oferece, né? E que nos subsidia a nossa atuação. E um desses mecanismos, para quem não sabe, é o CREPOP. Né? Nós temos hoje o que a gente chama de Centro de Referências Técnicas em Psicologia, que é o CREPOP, aonde a gente vai ter
diferentes pesquisas, né, e diferentes materiais que são elaborados com base numa pesquisa, com base numa análise da experiência dos profissionais que já estão aí atuando. E aí a gente elabora referências e orientações para que aconteça a atuação desse psicólogo. Uma das referências que a gente tem de destaque, por exemplo, é a referência de saúde do trabalhador, né? Que ela acabou de ser relançada como a sua segunda edição, né? Teve uma edição revisada e ela está aí fresquinha com várias atualizações e que a gente pode utilizar-se dessa referência no contexto atual, né? Nós temos referências, por exemplo, de psicologia hospitalar, de atenção à saúde mental, de psicologia das emergências e desastres, e são todos temas que a gente está tendo que lidar diariamente, que são temas pertinentes e que estão disponíveis para o psicólogo baixar, consultar a qualquer momento e avaliar e utilizar-se dessas experiências para melhorar cada vez mais a sua atuação, né? E às vezes, quando a gente se vê em um mar navegando sem um direcionamento, porque tudo é novo e é normal a gente se sentir inseguro diante de tanta novidade que está acontecendo e de tantas informações que a gente vem recebendo, às vezes essas referências podem ser um norte para nos orientar com base em outras experiências do que a gente pode ou não estar fazendo, de como que a gente deve atuar. E Carlos, só aí, fazendo um Ricardo, ganchinho, tá? Fazendo só um gancho nisso que tu falou que é bem importante sobre a saúde do trabalhador, né? E pegando a psicologia hospitalar, esse momento que a gente está vivendo dentro dos hospitais, Ricardo, como tu trabalha como psicólogo lá no hospital, eu como na área de educação permanente do NEP em hospital também, mas eu trabalho muito ligado à direção do Hospital de Guaraí. E a gente percebe que nesse momento, tanto a área da direção, quanto a área da enfermagem, a área da medicina, eles estão muito voltados para Covid, né? E às vezes a gente, um pouco estando de fora, a gente consegue analisar algumas coisas para evitar situações que vão complicar a saúde do trabalhador e que a psicologia tem que estar atuante e ativa nesse momento. Quando colocaram agora, por exemplo, as áreas dos hospitais, as salas de Covid, ou Covidário, como chamaram, né, fecharam alas, colocaram divisórias para evitar que haja a propagação do vírus, e coloca funcionários, A, B e C. Ok, tem as escalas de funcionários que vão trabalhar no Covidário, onde eles ficam das 7 da manhã às 7 da noite, ou das 7 da noite às 7 da manhã. 12 horas lá nessa área. Alguém se preocupou como é que está a cabecinha dessa pessoa? Por quê? Se a gente trabalha no hospital, a gente trabalha em outras áreas, mas não está diretamente trabalhando com a patologia, que é altamente transmissível nesse momento, e qual é o apoio e o suporte que está dando para essas pessoas que trabalham dentro dessa sala fechada dos outros servidores, onde eles não podem sair, não podem fazer uma refeição junto com os demais, como faziam, e se tornam, digamos, excluídos dentro da área hospitalar. Então, a gente colocou uma proposta de trabalho de estar fazendo um atendimento psicológico aos servidores, colegas de serviço, uma questão de prevenção da saúde mental deste servidor diretamente ligado na área do Covid. Então, não é somente pensar na psicologia, mas o que a psicologia tem que estar enfrentando nessas áreas de emergência e de pandemias, nesse caso, onde você tem que manter uma tranquilidade, tem que colocar e pontuar ideias, porque muitas vezes não se pensa nessa questão da saúde do servidor, só na saúde curativa do paciente que está no hospital, como tu colocou aí na questão hospitalar, né? uhum. E Eu não aí, sei se as outras... sim, sim. E aí, assim, essa semana mesmo eu estava discutindo a respeito disso num grupo aqui de psicólogos hospitalares do Tocantins, com relação a como que está sendo, né? Alguém colocou no grupo como que está sendo a atuação das pessoas da psicologia nos diferentes hospitais, né? E aí as pessoas tendem a achar que o profissional psicólogo que está dentro do hospital, ele tem
por obrigação de abarcar toda e qualquer demanda de saúde mental que se aconteça dentro daquele hospital, né? E às vezes é igual você mesmo colocou. Às vezes você é um psicólogo que está no hospital, mas você trabalha no NEP, você trabalha na humanização, você trabalha no SAVES, por exemplo, que eu trabalho, que é especificamente com violência. Então, assim, não é um setor onde eu vou trabalhar com a demanda da saúde mental da paciente que está internada, né? E aí, quando você se vê diante de um contexto em que você quer mais informações sobre aquilo, muitos olham para você, ah, mas isso é uma coisa da sua área. Sim, pode até ser da minha área, mas não necessariamente é da área de atuação que eu estou exercendo naquele momento. E às vezes eu não estou preparado para lidar com aquela demanda naquele momento, de fato, né? E nesse contexto de pandemia, talvez, né, como a gente tem visto, ele é um contexto novo. Ele é um contexto novo para mim, ele é um contexto novo para você, ele é um contexto novo para todas as pessoas, praticamente para a nossa geração. A gente não teve nenhuma outra emergência em saúde pública tão grave quanto essa, em que se exigiu essa mudança de comportamento e exigiu essa alteração da nossa realidade social nesse momento, né? E aí a gente nos vê diante de insegurança, diante de medo, diante de angústias que são totalmente aceitáveis e são totalmente compreensíveis, né? Eu faço uma especialização na Fiocruz sobre urgência, emergência e desastres, gestão de risco, emergência e desastres, aonde a gente estuda muito isso, e uma das coisas que a gente tem estudado bastante é sobre quando se está dentro de um contexto de pandemia, de um contexto de emergência em saúde pública ou de um contexto de desastre, muitas das vezes o profissional que está ali atuando, ele também faz parte do público daquela emergência, né? Eu tenho falado isso constantemente. Ou seja, eu, psicólogo hospitalar, tenho que lidar com a demanda, com a ansiedade, com o estresse, com o medo dos meus colegas de trabalho, dos outros profissionais que estão naquela unidade, mas eu também estou suscetível à contaminação, a sentir medo, a sentir insegurança, a ter medo da morte, a ter medo do amanhã, porque eu também faço parte desse contexto de emergência. E se eu não estiver bem, se eu não estiver preparado para lidar com isso, para enfrentar e para trabalhar diretamente com essas demandas, né, eu automaticamente não vou estar conseguindo exercer meu trabalho de uma forma satisfatória. Outro ponto, Edgar, que eu não sei, eu queria que você comentasse, mas com relação, por exemplo, àqueles profissionais, né, que estão no grupo de risco, que estão, né, dentro desse contexto com maior grau de ansiedade, porque eles se enquadram dentro do grupo que é denominado um fator que pode agravar a doença e que ainda assim eles tiveram suas alterações na vida de forma bem drástica, né? Eu trago, por exemplo, a experiência do Estado, do qual vários profissionais, inclusive colegas meus, que estão dentro do grupo de risco, procuraram a saúde do trabalhador dentro do hospital. E nesse momento, eles foram informados de que eles tinham algumas opções, sendo uma delas ir para casa trabalhar home office, né? Ou tirar as férias, que já estavam vencidas, e ou continuar trabalhando, só que aí eles assinariam um termo abrindo mão de toda e qualquer responsabilidade da unidade de saúde. Só que esse profissional, por exemplo, ao ir para casa, fazer o home office, ele perde ali a sua insalubridade, que é mais ou menos um terço do seu salário, ele perde ali algumas gratificações. Então, assim, além dele estar dentro de um grupo de risco, ele se desloca para uma outra metodologia de trabalho e ainda tem uma espécie de punição do Estado, uma perca salarial, uma perca dos seus rendimentos por um contexto que não foi ele que causou.
né? Ou seja, o Estado vira para esse profissional e coloca assim, ó, a opção é sua. Você quer continuar aqui? O risco é seu por conta sua. Então, assim, eu não sei como que os profissionais estão lidando com isso, porque é um fator de estresse, é um fator de crise que tem surgido aí, porque altera, inclusive, no bolso desse profissional, né, que está ali prestando seu serviço cotidianamente. E assim, Ricardo, não é só o servidor que está diretamente ligado ao processo curativo da enfermagem, da medicina, do técnico de enfermagem, o assistente social, o psicólogo. Eu tenho trabalhado muito com o pessoal da limpeza, porque houve uma incidência muito grande de pessoas da limpeza pedindo demissão do hospital. Então, quer dizer, aonde começou a surgir para a gente saber? Foi no hospital, então quando você chama a pessoa para conversar, para dialogar com ela, para verificar o que está acontecendo nesse contexto, pedir a demissão de um emprego que pelo menos está garantido ali, né, no momento, a gente vê que a situação vem de casa. Por quê? O medo da família de ser contaminada por esse servidor que está fazendo o processo de limpeza e higienização do hospital, se tem os EPIs completos, se está tendo toda uma orientação, como é que é feita, aquela questão toda. Então a gente tem que acalmar tanto ele enquanto servidor da área da limpeza, tem que tentar transmitir essa segurança para que ele leve para dentro de casa, na família dele, né? E também aquela questão, se o pessoal da limpeza deixasse hoje de trabalhar, como é que ficaria o hospital também? Quem iria fazer a limpeza? Então a gente tem que pensar em todas as áreas. Não adianta você ficar correndo, gritando fogo, 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 se você não sabe onde é que está o fogo, né? Então, nós temos que começar a trabalhar essa questão para ver onde é que começam essas labaredas para a gente tentar apagar esse fogo de uma forma mais tranquila, de uma forma centrada. Não que o psicólogo, como disse muito bem Ricardo, também não está passível de sofrer essa patologia também, como grupos de risco, né? E então você fica em casa seguro, mas você vai ter perdas salariais também em função de gratificações que você está dentro de um local de trabalho insalubre ou com periculosidade, que tem também o adicional noturno, que isso ajuda muito o servidor no seu salário. Só que a gente tem que pensar o seguinte, como se trata de uma pandemia, de uma situação de calamidade pública nas cidades, no Brasil, no mundo, né, a perda está sendo de todos, não é de uma pessoa só. Então, quer dizer, várias pessoas vão perder muita coisa, muitas empresas podem fechar, muitas empresas vão fechar, muita gente vai perder o emprego ainda, né, nessa situação toda. Não se sabe como é que vai continuar essa pandemia, não temos uma data, não é uma coisa definida, depende de quando que a curva vai começar a ficar descendente do número de casos, e então, quer dizer, a situação alarmante ainda não começou, vai começar. Então, quer dizer, o processo de ansiedade está começando a dar os primeiros alardes, primeiras situações que você começa a vislumbrar. E aí, como eu digo, a gente da psicologia tem que ter esse olhar mais amplo para estar verificando aonde que está surgindo essas situações, essas questões de ficarem angustiados, medos, conversas, situações atípicas para a gente estar tentando trabalhar. Mesmo que seja diretamente ou indiretamente, não só o paciente, mas o servidor também, a saúde do trabalhador. Então, essa questão de atender as pessoas que estão dentro de um isolamento no trabalho, dentro de um hospital, né, que eu conversei com a saúde do trabalhador para colocar essa ideia de atendimento, para saber pelo menos assim, ó, o que o hospital, o que a diretoria, o que a Secretaria de Saúde do Estado está se preocupando com o servidor na área da saúde mental. Então, isso a gente também tem que ver. Grupo de risco, a gente não sabe, eu posso ficar em casa, hoje trabalhando, me afastando do hospital. Mas não é só o hospital que contamina hoje. Né? Hoje a contaminação não está restrita somente ao ambiente hospitalar. A gente sabe que esse vírus se propaga pelo ar. Né? Então, se você ficar ligado na televisão, como tem gente hoje ligado na televisão 24 horas, essas pessoas poderão entrar em surto. Porque não fala outra coisa, não tem outra notícia, é tanta informação, é tanta situação nova, que não dá tempo de assimilar todas as informações que estão acontecendo nesse momento de crise. Então, quando a gente coloca lá que o Conselho de Psicologia, juntamente com o Conselho Federal de Psicologia,
a situação de que há normas, há rotinas, né, sobre isso, eu acho importante que o psicólogo que esteja nesse momento pedindo uma ajuda, como é que eu posso fazer, como é que eu posso orientar, que ele possa entrar em contato com o conselho, né? Pode ser por e-mail, pode ser por telefone, pode ser direcionado ao CREPOP para pedir orientações como trabalhar a questão de saúde, né? Saúde mental, saúde do trabalhador, saúde pública, dentro do órgão que trabalha, o que ele pode trazer de ideias também, né, Ricardo? Isso. E aí, para isso, Edgar, a gente tem as nossas referências técnicas que pode nos auxiliar, né? Uhum. Eu vou até compartilhar aqui com o pessoal. Eles estão reclamando que o áudio está muito baixo, o meu áudio, e eu tentei organizar aqui e está o máximo possível aqui, pessoal. Não sei o que está acontecendo, mas vamos lá. A nossa referência técnica que a gente tem. Para quem não sabe, hoje nós temos aqui o CREPOP. O CREPOP ele é o Centro de Referências Técnicas, Centro de Referência em Ensino, Pesquisa e Psicologia em Políticas Públicas. E ele tem algumas referências que vão desde a área social, passando pela área jurídica, também pela área organizacional, com algumas cartilhas, pode-se dizer, que vai trazer uma orientação sobre como deve ser a atuação desse psicólogo dentro daquela determinada política pública a qual ele está inserido, né? E aí, eu trago para vocês aqui, por exemplo, a primeira tela, a gente tem a de saúde do trabalhador, que ela saiu agora, a segunda revisão dela, no final de 2019. Para quem quer ter acesso a essas referências, eu vou deixar aqui daqui a pouco um QR Code, vocês vão apontar a câmera do celular de vocês para esse código e vocês vão ter acesso a todas as referências. Na de saúde do trabalhador, ele vai trazer um panorama das últimas leis, de como que a psicologia pode trabalhar nesse âmbito do saúde do trabalhador em saúde pública. E vai trazer para você, eu não vou aqui especificar cada referência, mas trazer de um panorama geral, como que essa referência pode contribuir para a sua atuação. Por que que isso é importante? Às vezes o psicólogo ele se sente muito só, né? Ele se sente bem só, às vezes sem nenhum. A gente sai da faculdade e aí a gente não tem mais aquele grupo que a gente trocava as informações, que a gente conversava com o colega, que a gente trocava as ideias sobre aquele assunto que era pertinente da nossa área. Então, esse psicólogo ele pode encontrar nas referências informações de outras pessoas, de outros profissionais de todos os cantos do país que estão também trabalhando naquela área e que participou de pesquisa falando como que era o seu fazer psicológico e a partir daí, por meio da análise, surgiu os documentos de orientação. Por que que isso é importante? Voltando. Por que que isso é importante? Eu trago, por exemplo, algo que aconteceu comigo. Eu trabalhava em Arapoema, interior do Tocantins, recém saído da faculdade, fui cair dentro da psicologia hospitalar. E lá nessa cidade, o juiz queria que eu fizesse várias avaliações para guarda de criança dentro do hospital. Eu não tinha nenhum documento que me respaldasse para negar essas avaliações. No entanto, tinha um documento de psicologia hospitalar, uma orientação técnica do conselho a respeito de como que era a psicologia hospitalar. Eu peguei esse documento, fundamentei um outro documento com base naquela referência que eu tinha encontrado, falando do que era a atribuição do psicólogo na saúde, do psicólogo dentro do hospital, e respondi ao juiz. Eu nunca mais recebi ofício do juiz questionando se eu tinha ou não habilidade para fazer as avaliações ali no hospital e nem me intimando a fazer mais nada. Ricardo, Oi, sim. e isso acontece ainda, tá?
de servidores de políticas públicas municipais, tá? Que tem a CRAS, ou CREAS, tá? Que são solicitados, tá? Pareceres psicológicos de situações judiciais, de tutela, curatela, menor infrator, coisas desse gênero ainda, sendo encaminhado para esses órgãos municipais. Então, acho que assim, ó, a gente quando escuta isso, a gente orienta as pessoas a procurarem, então, lerem as normas do manual técnico, tá, do CREPOP, que tenha, né, e orientação diretamente também com o conselho, como que ele deve se colocar frente a essas, não seriam solicitações, seriam intimações do juiz para que sejam feitas essas avaliações dentro desses órgãos públicos que difere totalmente do trabalho que ele tem que desenvolver dentro do órgão, porque o judiciário está totalmente diferenciado desses órgãos públicos também, né? Então, quer dizer, a psicologia jurídica vê um outro olhar, tem um outro enfoque da situação do que esses psicólogos que estão inseridos dentro das políticas públicas municipais, voltadas para a CAPES, na CREAS também, né, o CRAS, para o atendimento psicológico de famílias ou de situações de indivíduo, mas não para fazer avaliação jurídica, que é um outro termo totalmente diferenciado também. Justamente, né? E aí, a gente tem, além dessas referências, por exemplo, nós temos aqui as referências em essa que acabou de sair, por exemplo, psicologia do esporte. Aí nós temos as referências em saúde mental, nós temos as referências em atenção básica à saúde. Essa aqui ó, é a de psicologia hospitalar. Nós temos a referência em psicologia das emergências e desastres, que é inclusive uma das que a gente precisa estar bem atento a ela, porque nós estamos vivendo em uma situação de emergência calamitosa, né, em saúde pública. E tudo isso vem contribuir para que a gente tenha, né, novas possibilidades de atuação. Mas ainda o psicólogo não foi visto, né? O psicólogo ainda não foi visto nessa área, Então, né? não, sim, mas aí entra naquilo que eu estava comentando do que aconteceu no grupo dos psicólogos do estado. Eu falei o seguinte: nós hoje, com essa pandemia, né, apesar da pandemia ser algo que está extremamente grave e que está colocando um repensar de muitas posturas e de muitas atribuições dos profissionais, nunca houve um espaço para que a psicologia buscasse o protagonismo como agora, né? Porque a gente sabe que a previsão que tem se colocado é de que vai haver, né, como inclusive a própria Leonara colocou ontem, uma quarta onda, que a pandemia ela não vem sozinha. E aí, voltando lá no meu curso, uma emergência ela nunca vem sozinha, uma sempre sobrepõe a outra. E aí se algumas pesquisas já começaram a mostrar que vai haver uma quarta onda que seria a grande crise de saúde mental, né? Muitas pessoas estão adoecendo, muitas pessoas estão entrando num processo de ansiedade generalizada, uma situação de depressão ainda cada vez mais grave. E E aí tudo quando se isso... lembra, Sim, pode falar. e quando ainda se lê uma comunicação, Ricardo, de que o Covid-19 é apenas uma amostra grátis do que vai vir, Justo. né? Então, quer dizer, como é que será então se a gente está enfrentando uma situação de uma patologia como emergência, como calamidade, e colocam como se fosse uma amostra grátis o que vai vir ainda? Então, o que vai vir com essa quarta onda? Uma Né? quarta, justo. Quem, Que quem seria o quinto elemento? então, que a quarta onda estão se pregando por aí que é uma crise mundial na área da saúde mental, né? Assim, índices cada vez mais altos, cada vez mais alarmantes de ansiedade, de depressão e agora, né, com a questão do isolamento, com a questão inclusive do desemprego que vai aumentar e uma série de outros fatores, a questão da não elaboração dos lutos, essa perca repentina das pessoas, isso tudo vai gerar cada vez mais crises, um próprio medo da pessoa morrer.
Então, e aí, né? Como que a psicologia vai se protagonizar diante disso? A psicologia, e pela primeira vez eu consegui ouvir da boca, por exemplo, de alguns enfermeiros da importância do nosso papel, né? Parece que a sociedade prospera. A minha saúde mental agora é importante também. E começaram a buscar, começaram a reconhecer a importância de estar num processo psicoterapêutico, da importância de buscar auxílio psicológico, de entender que não consegue resolver todos os problemas sozinhos e que a saúde mental é sim importante, né? De que é importante você estar bem, que você está com a ansiedade controlada, que é importante você estar ali tendo um suporte, um apoio de alguém para estar lidando com os seus desafios no dia a dia e com as crises do qual você não vai conseguir enfrentar. E parece que a sociedade ela começou a ter esse olhar de que a psicologia também é um fator importante dentro da saúde, que a saúde mental ela é importante e que o profissional de psicologia ele é um profissional essencial, né? Talvez, Ricardo, talvez o profissional também não estivesse vendendo realmente o seu produto como a enfermagem faz, como a medicina faz. Justamente. Talvez ele não estivesse se colocando à frente, colocando opiniões, dando ideias, modificando situações que a gente é ouvido, a gente é escutado, se você pontua algo, tá, concreto, que você tem um embasamento de situações de atendimento. Quer dizer, esse exemplo que eu dei de dar essa colocação, de fazer atendimento aos servidores da enfermagem, não só enfermeiro, né? Que hoje em dia do enfermeiro, parabéns a todos, né? Mas aos enfermeiros, aos técnicos, né? A pessoa que trabalha na área de limpeza, dentro do covidário, que é uma ala fechada, para saber como é que ele está se sentindo lá dentro. Alguém perguntou se ele está bem? Alguém perguntou se ele está se sentindo bem dentro de casa? Alguém perguntou se ele queria estar lá naquele momento ou como é que ele foi parado lá dentro daquele momento? Ele estava preparado psicologicamente para enfrentar uma situação nova, que não existe vacina, que não existe tratamento, né? Existe um cuidado, ou você pega ou você não pega. E eu estava conversando com o enfermeiro que é o seguinte, não é somente pelo ar que está sendo transmitido, é pelo saco de feijão que você pega no supermercado, tá? É pelo detergente que você coloca a mão no supermercado, é num produto da farmácia, tá por tudo. Na superfície ele fica também o vírus. Então ele está em todos os lugares, né? Então isso tudo a gente tem que pensar. Será que a psicologia está vendendo o seu trabalho mesmo? Não adianta a gente ficar esperando, eles vão procurar a gente. Não. Eu acho que está no momento da gente se mostrar, estamos aqui para ajudar vocês. E fazer o necessário, né? Sim, e trabalhar a prevenção. Justo. A Ana Beatriz, né? Para quem não conhece, a professora Ana Beatriz, minha professora, que hoje também é conselheira, Ana Beatriz, ela falava muito a respeito disso. Ela falava assim, que aonde existe pessoas se comportando, tem espaço para psicologia, tem espaço para o psicólogo atuar. E o momento é agora, né? O momento é da gente se mostrar necessário, é da gente se posicionar, é da gente oferecer aquilo que a gente consegue fazer de melhor, que é o cuidado, que é o acolhimento, que é mostrar para as pessoas a importância do nosso papel e a importância das pessoas terem sim um cuidado com a sua saúde mental, terem sim um cuidado com a atenção às suas emoções, né? Aprender a reconhecer as emoções, a lidar com seus medos e outra. E o profissional também reconhecer que ele também pode se sentir, né, inseguro, que ele pode se sentir com medo e compreender ainda mais que saúde não se faz sozinho, saúde não é só médico, saúde não é só enfermagem, saúde é um contexto onde envolve todos os profissionais e nada mais importante do que esse momento para a gente enfatizar isso. Saúde ela é uma compreensão do ser como biopsicossocial. Se você não está bem de saúde física, se você não está bem de saúde mental, se você não está bem no seu âmbito social, você não está com a sua saúde integralizada. E isso é importante da gente sempre reforçar, né? É o momento da gente se posicionar profissionalmente, é o momento da gente oferecer as possibilidades, mas não é o momento, como eu tenho visto muito, da gente
se vestir essa capa do mito do heroísmo, porque eu fico muito preocupado, Edgar, com outro ponto, que é esse mito do heroísmo que vem se construindo, do herói, do profissional de saúde como herói, como isso, como aquilo, é o que impede, né, da gente olhar para essa pessoa como um ser humano que também está passível de sofrimento, né? E isso é algo importante para a gente prestar atenção. E aí a gente vai encontrar referências, por exemplo, da saúde mental, né? Você vai encontrar aí as referências técnicas em saúde mental, você vai encontrar referências em todos os âmbitos e o Crepop ele tá aí para te ajudar, para você E uma coisa importante, Ricardo, Oi. O psicólogo também precisa de atendimento. Justamente. Não é porque ele é psicólogo que ele não vai no banheiro, que ele não faz xixi como todo mundo, que ele não sofre, que ele não chora, que ele não se preocupa, que ele tem família, né, que ele não fica doente, que ele pode pegar uma doença também. Então, quer dizer, a situação do psicólogo, de procurar essa ajuda, eu acho que isso não está acontecendo ainda, né, de ter essa situação de quem possa escutá-lo. Ele escuta todo mundo, ele tem aquela questão de olhar possibilidades mas muitas vezes ele sofre, mas não procura essa ajuda. Então, eu acho que também, nesse momento, eu acho importante que você colocou essa questão do super-herói. Né? O super-herói ele pode ser uma máscara, pode ser uma roupagem, pode ser uma capa que é colocada sobre ele, mas que em um momento e outro ele vai tirar essa capa toda. E vai ser esse ser humano normal, que é transeunte pela rua, que vai no supermercado, e ali ele não é mais um herói, ali ele pode ser mais uma vítima também. Então, como é que ele fica dessa parte de herói a vítima da situação também? E isso foi bem colocado mesmo, Ricardo, a gente pensar essa situação, de trabalhar essa questão de não colocar somente essa capa de super-herói sobre o profissional, que ele está fazendo o trabalho dele bem feito, ótimo, isso tem que se dar valor mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem que se cuidar, ele tem que desabafar, ele tem que falar, incluindo o psicólogo também. Não é porque o psicólogo trabalha no hospital, que trabalha no CAPS, que trabalha no NASF, que ele não tem problema nenhum. Né? Então, quer dizer, eu acho que isso também poderia abrir esse espaço para os psicólogos estarem procurando essa ajuda também, né? Posicionando, fazendo uma supervisão, quem sabe acadêmica, com um profissional, como é que ele vai lidar com os problemas dentro do hospital se ele não está conseguindo lidar com ele. Então, muitas vezes, isso não é colocado para o recém-formado, assim, ó, de que um recém-formado, que está começando a prática da vida acadêmica dele, de sentir-se inseguro, o que ele vai trabalhar nesses períodos de urgência e emergência de pandemias que podem acontecer, ou que podem vir, como o Ricardo falou, a quarta onda, né? Ele pode pagar uma terapia, mas não para fazer terapia dele, para esse terapeuta ajudar, auxiliá-lo, como ele vai auxiliar demais servidores, demais profissionais, mantendo o código de ética dentro do setting terapêutico também. Então, quer dizer, é um auxílio, é uma ajuda, porque eu também vou pensar na saúde desse meu psicólogo que está trabalhando com a saúde mental do trabalhador. Isso, Edgar, outra coisa. Tem uma pergunta. Teu vídeo cortou, Ricardo. Teu áudio. Deixa eu colocar. Tem alguma coisa no teu fio aí, talvez. Oi. Pronto. Voltou. Vamos aprendendo. Eu estou aqui mexendo, aprendendo. A Poliana, ela coloca o seguinte, que um grande fator que prejudica a saúde mental é a grande mídia, né? Com as informações. Como que você vê essa relação? Eu ou você? Você. Eu. Bom, é como eu disse, a mídia eu preciso vender, tá? A mídia eu preciso fazer sucesso. A mídia eu preciso de ibope, eu preciso de margem, eu preciso vender aquilo. A população, quanto mais sanguinolenta for a notícia, mais chama atenção, mais prende a atenção. Então, quanto mais catastrófica for a informação, tá, mais eu vou prender a atenção do meu telespectador. Então, quer dizer, essa questão da mídia, a pessoa vai ter que também ter uma noção. Se isso está prejudicando a pessoa, tenta desviar o foco um pouco da atenção. Vai produzir um texto, vai escrever alguma coisa, mesmo que seja sobre pandemia, vai mexer em vaso de flor, vai cuidar de gatos, cachorros, gatos e galinhas. Quer dizer,
Tenta se distrair um pouco com coisas boas para si. Não ficar preso 25 horas no que a mídia traz. É como eu disse, a mídia ela vai trazer informação cada vez mais. Você hoje liga o Jornal da Vantagem, como diz um videozinho que eu vi, a pessoa coloca lá dentro de um saco plástico para olhar o Jornal Nacional. Por quê? É tanta informação sobre doença que acho que já vai transmitir pela televisão. E com certeza, essa situação, eu fico imaginando assim, Ricardo, eu moro em casa, acho que tu mora em casa também, a gente tem esse espaço para te caminhar, esse contato com a natureza ainda. Mas eu fico imaginando famílias que moram dentro de apartamentos, Justamente. né? Como é que fica aquela família toda, né, convivendo juntos, que não estão mais acostumados a conviver, a família não está acostumada a conviver com filhos, a família não está acostumada a conviver homem e mulher, marido e esposa dentro de casa, todos os dias, e isso está levando a uma outra crise, a crise familiar. Ou se une ou se separa. Inclusive, eu falei a respeito disso numa live que eu fiz sobre intervenção em situação de crise, e aí, assim, alguns apontamentos falam com relação ao índice de violência que tem aumentado drasticamente, né? Violência doméstica, sobre o aumento do uso de substâncias, o aumento das bebidas, das pessoas que ingerem bebida alcoólica de forma desregulada, e aí várias outras questões que foram evidenciadas, né? E estão sendo aumentadas nesse contexto justamente por as pessoas não estarem conseguindo lidar com essa situação de isolamento. Eu vou colocar aqui, Edgar, rapidinho, só para que as pessoas, quem está acompanhando, já coloque aí se tiver alguma pergunta, que a gente já está caminhando para o final, para as perguntas. E aí, enquanto isso, eu vou liberar para vocês também o QR Code para vocês baixarem todas as referências, tá bom? Então, basta apontar o seu celular para a câmera, para esse código que está aqui, e você vai poder baixar todas as referências. Eu vou colocar o código aqui em cima. Então, Edgar, e como eu estava falando, com relação a esse aumento das pessoas que... aumento da violência, aumento do uso de substâncias, tudo isso tem sido evidenciado, né? E outra questão que também tem contribuído, como a própria Poliana colocou, é essa questão da mídia. Só que aí na orientação que eu dei na live, eu repito ela aqui. A orientação é: busque informações seguras, né? A gente tem aqui, por exemplo, no Tocantins, o boletim que sai todas as manhãs dos casos do estado. É uma informação oficial do governo. Então, é uma informação segura que você pode ali abrir o boletim, saber quais são as cidades, como que tá os casos na sua região, na sua cidade. Tem as mídias e tem os canais de comunicação oficial. Eu não sei hoje, eu sendo sincero com vocês, quem me conhece sabe bem, eu não sei se a gente pode confiar mais nas informações que estão sendo transmitidas pelo Ministério da Saúde. Porque das 2 últimas semanas o Ministério parece que desapareceu dentro do contexto da crise, né? Mas a gente pode confiar nas informações locais, nas informações que os nossos governantes locais estão colocando, que todos os dias eles estão fazendo, inclusive, trabalho elogiável, da forma como alguns governantes estão tratando essas informações para a população, né? Então, assim, buscar a informação correta, não acreditar em tudo que você recebe no WhatsApp, não ficar conectado 24 horas na internet lendo sobre isso, não buscar informações na TV o tempo todo, porque é igual o Edgar falou, a TV tá aí para vender, então aquilo que dá Ibope ela vende mais, né, Edgar? E várias outras situações. Quer comentar mais alguma coisa, Edgar? Eu acho assim, ó, se eu souber os casos que estão ocorrendo no meu município, ok, tá? O problema é que as pessoas estão se alarmando demais que aconteceu um caso ou dois em cidades pequenas, né, que não estão acostumados com essa situação toda, né? Hoje nós somos... Quando a gente olhar pela televisão, os japoneses andando na rua, ano passado, retrasado, antepassado,
Todos usavam máscara na rua, a gente achava totalmente estranha aquela situação de todo mundo mascarado, todo mundo distante, né? Para nós está sendo um sacrifício de usar essa máscara por questões de não estar acostumado. A questão do nós somos muito de tocar, de abraçar, somos muito afetivos com os próximos, a gente está mantendo essa distância de não apertar a mão, de não abraçar, de não tocar. Parece que a gente está se tornando um ser seco, sem vida, egoísta, né? Com uma segurança própria que eu não quero saber mais quem mora do lado. Eu quero saber do meu terreno, do meu pátio, do meu muro fechado. Ninguém entra aqui, ninguém sai. Então, está levando a um certo egoísmo social também essa situação. Essa maneira como está sendo colocada agora as lives de final de semana, tanto em músicas eletrônicas, ou músicas românticas, ou sertanojo, para quem gosta de sertanojo, né? Que não é o meu caso, né? Mas é uma forma, digamos, de deixar as pessoas um pouco mais leves, de quebrar essa questão da informação. Informação, informação, informação. Tu liga hoje, é informação demais. Só que aí, Edgar, a gente tem um outro lado da moeda, né? Tudo em excesso é ruim, mas quando a gente também não tem informação nenhuma, olha o caos que vira. Nós, Sim. o brasileiro, e isso é algo que a gente vive por experiência própria. O brasileiro, ele é aquele que deixa para a última hora, ele é aquele que só acredita quando acontece do lado dele, ele é aquele que lida com as questões de forma muito visual, contactual, né? Eu falo isso até no nosso ato de comprar. Eu só consigo comprar esse celular se eu pego, se eu sinto, se eu vejo, se eu mexo na configuração. E às vezes, né, se a gente não tivesse também algumas mídias nos bombardeando o tempo todo com as informações da situação crítica que alguns locais estão vivendo, a gente estaria vivendo as mil maravilhas como se nada tivesse acontecendo e talvez a gente teria 15 mil, 20 mil casos, por exemplo, só no Tocantins, né? Olha o exemplo claro e pontual do que aconteceu em Araguaína. Araguaína, há 3 semanas atrás, Araguaína tinha 40 casos, no máximo. Não, na verdade, eu até brinquei com as meninas lá no hospital que a Araguaína era muito competitiva, porque ela queria ganhar de palmas a todo custo a quantidade de casos. Não Nós só estávamos em ganhou, terceiro quanto lugar. dobrou. E as pessoas elas estavam agindo na cidade como se tudo tivesse a mil maravilhas. Aliado a isso, a gente tem um presidente que vai na TV, que vai em rede nacional, pedir para as pessoas irem para a rua. Nós já passamos da marca de 12 mil mortos. Imagina se a gente não tivesse essa mídia bombardeando o tempo todo. Porque se com a Globo, por exemplo, vamos pegar a Globo. Se a Globo que tá o tempo todo bombardeando, 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 e vários outros canais bombardeando informação, e tem tanta gente imprudente, imagina se a gente não tivesse. Então a gente tem que saber pontuar os dois pesos e as duas medidas aí, né? Só dando como exemplo, Ricardo, tá? Eu tive que dar uma saída agora, fui em Brasilândia e voltei. Não agora, né? Antes de começar, né? Mas assim, ó, quando eu cheguei na esquina de casa, tem um bar. Esse bar, o dono do bar é um senhor idoso, tá? Existe um decreto municipal aqui que bares, boates, não pode funcionar. O bar dele está aberto, tá? E com várias pessoas, tá? Tomando cerveja embaixo das suas mesas, nos baixos pés de manga, como se tivesse assim no final de domingo à tarde, né, de verão. Como se nada estivesse acontecendo dentro de uma situação de pandemia. Então, quer dizer, eu fico pensando assim, ó, quem será o mais errado dessa situação com toda a informação que você disse? É o dono que abre porque está preocupado porque tem que pagar as contas e tem que ter o dinheiro do bar dele? Ou a pessoa que vai no bar consumir, tomar uma cervejinha porque acha que não vai pegar nada? Então, essa situação toda também me deixa a pensar isso. Isso, e aí entra na pergunta que fez bem aqui, que eu quero que você responda. Que eu acho que você vai ter um bom posicionamento sobre isso. Como lidar com a questão dos negacionistas da doença? Que são as pessoas que sabem, mas
Ou agem com ignorância, ou fingem que não estão vendo, ou fingem. Como lidar com isso? Para a pessoa, Ricardo, é muito mais fácil quando eu ligo com a negação. Ah, isso não aconteceu, isso não é real, isso não vai acontecer, isso não me pega, eu sou o cara, eu sou o bom, né? Na verdade, essa pessoa é altamente frágil. Então, é uma pessoa que cresce sempre com essa questão de se proteger, usando mecanismos de defesa da negação, de forma que ele possa ter fugas da realidade. Eu não consigo enfrentar uma realidade de uma situação, eu fujo dela, né, utilizando negação. Então, quer dizer, uh, se a gente pegar um contexto e for trabalhar com essa pessoa, tá, e for fazer um atendimento psicológico com ela, com certeza a gente vai descobrir que é uma pessoa altamente frágil, que só usa da negação. Então, quer dizer, eu posso sair? Posso, mas eu também tenho que evitar que forma eu estou me preservando, o que eu estou cuidando de mim nesse momento. Agora, sair pela rua, não vai acontecer nada comigo. Esse pessoal que estava no bar agora, por exemplo, né? Quem disse que eles não podem pegar, estando no bar ali, com vários frequentadores do bar tomando cerveja? Por isso que eu pergunto, quem é o mais errado? Será que é o bar que abriu? Ou será que é quem frequenta o bar? É uma questão que a gente não consegue responder, porque a preocupação das pessoas, que ainda não chegou ao ápice das preocupações, são as contas que chegam todos os meses dentro de casa. Então, você hoje está escolhendo, eu pago esse mês essa, mês que vem eu pago outra. Então, quer dizer, quando a gente ainda tem um emprego, digamos, que há uma garantia como servidor público, você sabe que vai receber. Agora, quem é servidor privado, né, não sabe como é que vai acontecer. Então, está acontecendo esse processo de angústia muito grande. Então, quer dizer, o que eu posso fazer com o meu bar para receber dinheiro também se eu não tiver clientes? Então, Justo. essa negatividade é uma forma de trabalhar com a pessoa e tentar verificar o que eu preciso trabalhar com ela para que ela possa enfrentar isso. Isso vem inclusive com a pergunta da Cassiane. Ela fala aqui o seguinte, que ela queria saber como lidar, né, se a gente tem alguma dica para pessoas trabalharem no âmbito organizacional com empresas que, por exemplo, estão passando por risco de falência, com ameaça de demissões, enfim, como lidar com isso. Eu, particularmente, eu não trabalho no âmbito organizacional, eu não sei focar como que seria uma resposta para essa pergunta, mas se você quiser contribuir. Talvez, o Cassiane, o que a gente possa trabalhar, assim, ó, é incrível, principalmente o brasileiro, né, que diz que a NASA ainda não descobriu os brasileiros, né? O poder de criatividade que as pessoas têm dentro dos seus negócios, de que quando são exprimidos, apertados, eles sempre encontram uma possibilidade de solução dentro daquela área que faz o seu trabalho. Talvez o que tem que ser feito e orientado, muitas vezes, tanto o colaborador, desde do chão de fábrica, como chamam, até mesmo a direção, é não agir por impulsividade, né? Não deixar que as emoções tomem conta da razão. Não deixar que essa situação toda leve a parar de pensar ou de utilizar situações que possam trabalhar de maneira positiva, como que nós vamos enfrentar. Então aí vai ter que entrar a questão financeira, a questão gerencial, contatos, trabalhar com fornecedores, o que eu posso trabalhar nesse momento com o meu público de colaboradores que possa dar uma segurança, uma garantia que eles não vão perder o emprego. Então, quer dizer, vai depender muito de área para área. Né? A gente sabe que tem áreas aí que estão trabalhando que não pararam, que aumentou o ritmo. Agora, o que a minha empresa, o meu trabalho, a minha situação empresarial pode, nesse momento, trabalhar de forma racional, não emocional. A gente tem que manter equilibrado essa situação para não trocar os pés pelas mãos, né? Isso. Edgar, eu só vou pontuar bem aqui uma resposta para o Vicente. Vicente, então, você fez uma pergunta aí, Vicente Souza, você fez uma pergunta e você repetiu ela com relação à questão do atendimento online e como que acontece a questão, como proceder de acordo com o Código de Ética sobre o atendimento online.
Para o atendimento online, ele segue as mesmas diretrizes éticas de qualquer atendimento. A questão é, tem uma resolução do Conselho Federal, você pode depois procurar, eu não vou saber te falar qual é o número dessa resolução agora no momento, mas é uma resolução de janeiro de 2018, que ela prepondera sobre a questão do atendimento online, e lá ela coloca inclusive os critérios que você tem que ter com relação a esse atendimento, garantindo sigilo de fala, garantindo a criptografia dessa informação. E aqui o Conselho Regional de Psicologia, ele também emitiu uma outra nota sobre isso, inclusive vedando o uso do aplicativo Zoom, recomendando a não utilização do aplicativo Zoom, pois teve vazamento de informações segundo a própria empresa Zoom. Então, dá uma lida aí depois, uma pesquisada, mas as diretrizes ela não muda muito. A sua responsabilidade ética, seja ela no virtual ou no presencial, é a mesma. Entendeu? E aí, Ricardo, ainda existe também um site do próprio Conselho Federal de Psicologia que o profissional tem que se cadastrar, EPSI, né? Tem que fazer um cadastro. Depois da análise desse cadastro, vem uma autorização para o profissional, tá? Que ele poderá utilizar o atendimento online e terá que informar também ao conselho qual o mecanismo que ele irá utilizar, se é Hangouts, se é o Google Meet ou se é outro aplicativo que possa ter, né? Evitando o Zoom, porque o Zoom, além de ter essa questão, Ricardo, de informações vazadas, ele também rouba informações sigilosas do celular, por exemplo, códigos de banco ou de cartões de crédito também. Isso. Então, Edgar, eu acho que a gente está caminhando para o final. Você tem mais alguma ponderação para fazer com relação às informações que a gente passou? Eu acho assim, Ricardo, só para a gente frisar novamente, tá? Qualquer dúvida que o profissional ou que o estudante tenha em relação a políticas públicas, questão de concursos públicos quando surgirem, valores também de salários, tá? Que eles façam consulta ao Conselho Regional de Psicologia, tá? Que eles fiquem atentos também a essa questão toda, porque não é só o conselho que é um fiscalizador, todo profissional é um fiscalizador inato. Justamente. Tá? Vale então, ressaltar, eu sempre costumo dizer, não vejam o conselho como uma instituição. O conselho é você, você é o conselho. Se você é ciente de que um profissional não está fazendo algo legal e você não se posiciona diante daquilo, você é conivente com aquilo que não está certo, né? Então é importante a gente se apropriar do conselho como algo nosso, em defesa da nossa profissão e para nos ajudar. E o conselho conta com referências, conta com orientação, conta com uma série de instrumentos para te ajudar a atuar. Né? Se você tem dúvidas, por exemplo, de como trabalhar na saúde do trabalhador, você vai ter uma referência para isso. Se você tem dúvidas de como trabalhar na área hospitalar, você vai ter uma referência para isso. O QR Code está aí na tela, vocês podem apontar o celular e baixar, vai cair dentro da página onde está todas as referências técnicas já produzidas pelo CFP, né? Quem não tiver acesso a QR Code, você pode digitar CREPOP no site do conselho. No Google CREPOP Psicologia, você já vai cair dentro da página das referências. E se alguém tiver mais alguma informação a acrescentar, que pode colocar. Eu estou acompanhando as pessoas que estão participando, estou aqui vendo pelos nomes. Então, assim, dá para ter agradecer a participação de todo mundo. A gente teve presente, chegou a pontos de 112 pessoas, 89 a 112. A gente teve essa participação, então muito bom. Várias pessoas mandando oi professor pro Edgar. Então assim, ele falou aqui no início que se não tivesse presente ele ia dar falta. Concordo com ele. Tá desligado, Edgar, o seu microfone. Depois eu pego a lista contigo, tá, Ricardo? Tá bom, E o pessoal sabe que se não participar comigo, reprova mesmo, né? Bem sei. Edgar foi professor em 2000 e quanto, professor? 2006? Por aí. 2005, 2006.
Gente, eu formei tanta gente nesse estado, hein? Pois é. Então, se alguém tiver mais alguma pergunta, se não, a gente está caminhando para encerrar. Deu 1 hora de live. Essa Deu, live vai né? ficar disponível no Facebook, vai ficar disponível também no YouTube. Vocês têm aí os meus contatos? Não, não tenho, eu não deixei. Mas pode me procurar na internet aí, Ricardo Furtado ou Psi Ricardo, vocês vão me encontrar. Quer deixar seus contatos, professor? Ó, os alunos todos já têm um contato lá, porque a gente, como eu tenho invadido a casa deles diariamente, né, sem pedir permissão, e eles têm entrado aqui em casa todo mundo junto, sempre, né? A gente tem esses contatos, mas se precisar alguma coisa, E de Eva, D de dado, psico, arroba yahoo.com.br. edpsico@yahoo.com.br. Podem mandar e-mail, podem estar questionando, fazendo perguntas fora da live também. Alunos, ex-alunos, não alunos, né? Que a gente vai tentar dar uma orientação sobre essas questões aqui. O que a gente não conseguir responder na hora, a gente vai encaminhar para o próprio CRP também, junto a gente trabalha, né, Ricardo? Isso. Inclusive, vocês podem entrar em contato diretamente no CRP. A gente tem a Stephanie. Vou dar trabalho para Uhum. a Stephanie. A Stephanie, ela é a assessora técnica do CREPOP, assessora de pesquisa, e vocês podem tirar todas as dúvidas das referências técnicas, das áreas de atuação que vocês tiverem com a Stephanie no que tange a políticas públicas. Então, a gente conta com essa pessoa fantástica lá no conselho, que está Sim, lá para auxiliar, para dúvidas. E não fique com a dúvida em casa, gente. O conselho está aí para ajudar. O conselho é nosso. O conselho é um espaço de interação, de troca, e é um conselho de crescimento, é um espaço de crescimento da profissão, né? com certeza. Eu era uma pessoa que criticava muito conselho no passado, até eu entrar e ver o quanto que é uma ferramenta importante para a profissão, né? Então, assim, participem, vamos se aproximar, vamos participar das comissões, vamos nos agregar. O conselho, ele precisa de pessoas para crescer, para se agregar, para que a nossa profissão ela tenha visibilidade e tenha reconhecimento. E nesse E o próprio. contexto agora, nada mais do que a gente se unir enquanto categoria para mostrar o nosso valor e para mostrar e se firmar de vez como uma profissão reconhecida, como uma profissão necessária no âmbito da saúde brasileira. E principalmente na prevenção da saúde mental, né, Ricardo? Isso, Qualquer dúvida, o próprio site do conselho lá, vocês têm contato, vocês podem entrar em contato com eles, que eles vão direcionar, tá, as questionamentos, as perguntas, as opiniões de vocês. Daí a gente sempre tenta resolver isso o mais breve possível, dando orientação a todos que procurarem o conselho para qualquer dúvida que surgir em relação à profissão, tá? Tem essa ideia de que nosso trabalho é importante dentro dessa situação de urgências e emergências também que estão acontecendo. A saúde mental é algo importante. A gente vê que trabalhando no CAPS, que eu trabalho no CAPS desde 2006, a gente vê um número de pessoas que hoje procuram o CAPS por algum tipo de transtorno mental. E com certeza, depois que passar esse período, que a curva começar a ficar descendente, vai aumentar a procura dos CAPs também, em questão de saúde mental. isso. Então é isso. Obrigado a todos que participaram. Obrigado mais uma vez. Continuamos essa semana. Amanhã tem mais uma live. Na quinta, outra live. Na sexta, a gente encerra. Eu tô pessoalmente, eu sou chato com isso. Estou monitorando para a gente fazer a certificação. Vai ser muito legal. Vai ser uma ideia. Foi uma ideia bacana trazer as pessoas para dentro das lives e essas pessoas terem um retorno a partir disso aí, né? Então, E uma certificação você pode aproximação, uma utilizar da aproximação ao profissão. conselho, né? Isso, isso. E assim, inclusive depois eu quero deixar aqui na página do conselho uma enquete aberta, porque a gente vai ter daqui umas 2 semanas, provavelmente, o lançamento da referência técnica em psicologia hospitalar. E eu quero contar com a Uhum. participação de vocês, tá bom? Então, muito obrigado. Eu agradeço ao Edgar também pela disponibilidade. Era para a gente ter feito semana passada. A gente teve aí uma situação bem triste, né, com a perca da professora Wanda, mas agora a gente conseguiu reorganizar nossa agenda e essa semana
Deu certo. Muito Deu certo, obrigado. com certeza. Tchau, tchau a Então, gente, todos. um abração para todos, obrigado para quem participou, o Ricardo ficou monitorando ali as participações. Um beijão grande para os meus alunos, ex-alunos que estão aí também ó, ouvindo e vendo, né? E a gente se encontra sempre por aí. Eu acho que essa ideia dessas lives, Ricardo, a gente poderia promover outras futuras novamente, que eu acho que é uma forma da gente atingir um grande público também. E Isso. aproximar o conselho também. Nossa, essa ideia de live por que a gente para assim hoje para pensar? Por que a gente nunca pensou nisso, né? Porque não foi apertado, não foi pressionado, tu não foi criativo no momento, porque não tinha crise. Precisou a gente passar por uma pandemia para a gente descobrir a internet. E nem me fala, e eu que não tenho zap. Pois é, tá me impressionando. É. Tchau, tchau. Até mais, pessoal. Obrigado. Um abraço. Falou.